Tá no ar mais um episódio do Sem Retranca para você, muito obrigado. O Sem Retranca tá no ar no YouTube, Sem Retranca Oficial, no Instagram, no Kawai e também no Spotify. Muito obrigado pelo carinho. Tá no ar mais um episódio. Aliás, o convidado de hoje começou no futebol, foi lançado no futebol por Zagallo, Arthur Neto, e fincou raízes no futebol goiano. Aliás, com uma história linda por onde passou. No Atlético, no Goiás, no Vila Nova e também no trabalho de reconstrução do Goiânia e muito mais. Arthur Neto, que alegria, professor, te receber aqui no Estúdio Pluri, no Sem Retranca, esse videocast, podcast que veio para ficar em 2024 em todas as plataformas digitais. Que bom rever o amigo, que bom, né, que você aceitou o convite do Sem Retranca e é bom demais te encontrar e ver que você está com essa vitalidade toda e a gente vai contar muita história a partir de agora no Sem Retranca. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Juliano. Prazer imenso estar aqui, né? Como você falou, tem um tempinho que a gente não se vê, Porra! né? Mas os amigos a gente tem que rever sempre. Opa! Então nós estamos aqui à disposição, vamos bater um papo também com as pessoas que assistem, que prestigiam o seu podcast, que eu sei que já está fazendo muito sucesso. Vamos contar algumas histórias, né? Vamos falar um pouquinho de futebol, no geral, né? Que bacana! A gente pode começar pela sua história no futebol. Quem lançou o Arthur Neto? O professor Arthur Neto, que é um patrimônio do futebol goiano no futebol. Olha, se a gente for começar lá no princípio, pequenininho, né? Eu sempre fui apaixonado pelo futebol, pela bola. O brinquedo que me interessava era a bola, jogar bola. Então, desde pequenininho, eu entrei no futebol de salão, fui jogador de futebol de salão. Então, com 11 anos, eu conquistei meu primeiro título estadual. Foi com o Maxwell, era um time considerado pequeno no Rio de Janeiro, do bairro de Vila Isabel. E na sequência, em função desse título, o nosso treinador foi convidado para ir para o Vila Isabel, que era um gigante na época. O Vila Isabel era o grande clube do futebol de salão do Rio de Janeiro. E tinha a seleção brasileira toda principal lá dentro. O maior jogador da época do futebol de salão, chamava-se Serginho, ele jogava demais. E ele foi, inclusive, contratado depois pelo Palmeiras. Então ali foi uma outra etapa. Aí nós ficamos dos 12 até os 18 anos e fomos ganhando título, infanto juvenil. Aí chegou a coincidência. O nosso treinador, o Dr. Taubi Coutinho, inesquecível, né? Ele era torcedor fanático do Botafogo, ele era dentista da base do Botafogo e ele tinha levado um colega nosso, o Luizinho, já para o Botafogo, tinha dado certo. Aí ele falou, chegou a sua vez, vou te levar. E assim eu comecei. Para falar a verdade, eu não jogava muito campo, porque era tão salão que eu jogava, era tudo diferente, a bola era pesada, enfim, eu tive dificuldade no início. Mas eu fui aprovado pela técnica, porque o salão nos dá muita técnica, né? E assim começou. Eu tive a felicidade, um ano depois, não chegou a ser basicamente um ano depois, eu estava na base, no juvenil, na época se falava juvenil, que hoje seria o sub-20. Sim. E aí, depois da Copa de 74, o Botafogo recontrata o Zagallo. Eu me lembro como se fosse hoje, na apresentação dele, porque a gente treinava e jogava em General Severiano, que é a casa do Botafogo. Sim. O juvenil treinava de manhã e o profissional à tarde. E nós fazíamos alguns jogos em General Severiano. Mas os clássicos eram no Maracanã, na preliminar. Naquele dia que ele se apresentou, eu nunca vi aquele estádio tão cheio. Nós jogamos contra Madureira, Bom Sucesso, São Cristóvão, Campo Grande, tudo que você imaginar. Bangu era ali. Só Flamengo, Fluminense, Vasco e América que era no Maraca, né? No gigante Maracanã. No gigante. Era no Maracanã de verdade. Isso. Esse aqui não passa nem perto daquele. Não. Até a energia, viu? Já joguei no novo também, já fui lá. Mas quem conviveu com o velho, com o antigo, a energia é diferente. Mas vamos voltar. Naquele dia, a General Severiano encheu, lotou. Falei, gente, parece que nós estamos jogando hoje contra o Flamengo aqui. Fala de uma pessoa. Para você ver a força da pessoa. O Zagallo, naquele dia, ele encheu. E o primeiro treino que ele fez, ele trouxe a base. Ele chamou o Joel, que era o nosso treinador,
foi lateral direito do Botafogo, João Martins, falou assim, eu quero os garotos todos treinando contra o profissional hoje. Primeiro treino dele. O que aconteceu? Aquilo não foi treino para nós. Para mim foi jogo, né? Porque uma chance daquela... Caramba! A comissão técnica do Botafogo, além do Zagallo, tinha o Admildo Chirol, preparador físico, Lídio Toledo, médico da seleção. Ela era a comissão técnica tricampeã do mundo de 70. Então era muito nome, jogadores de seleção brasileira. Então eu acho que eu tive a felicidade de nascer num clube que tinha muita gente grande. Então eu tinha que aprender alguma coisa. Isso do Zagallo levar o juvenil para treinar no primeiro dia, eu trago até hoje. Por isso que eu faço essa integração. Eu sempre levo a base, você já me acompanhou em treinamentos, eu sempre levei jogadores da base para treinar e para jogar. Eu aprendi. Porque isso foi numa quarta ou quinta-feira, a memória vai falhar um pouquinho, e no sábado começava um campeonato carioca de 1974. Nesse dia, o Botafogo jogou com um bom sucesso e tinha alguns jogadores de meio campo que foram suspensos do campeonato anterior. E ele convocou um jogador da base para ir para o banco. E fui eu. Então, no primeiro jogo dele, quando ele voltou, eu sentei no banco do lado dele ali. Então, aquilo foi uma experiência inesquecível. Então, eu sou muito grato a ele, tenho um respeito imenso por ele, que foi quem me deu a oportunidade. Um dia, ele chegou e me entregou a camisa para jogar contra o Vasco. A camisa 8 que um dia o Gerson usou, Didi usou, é muita coisa para mim isso. Então são coisas que você não esquece. Então tinha que aprender alguma coisa, né? Então foi assim que começou. A história começou aí. Que bacana, que história, hein? Zagallo também, né? Sendo lembrado aqui. Aliás, fiz grandes entrevistas com o professor Zagallo, que Deus o tenha, né? E me conta uma coisa, Zagallo era diferenciado? Totalmente. Você imagina, a história dele é diferenciada, porque se você for analisar friamente, um ex-jogador que ganhou 2 Copas do Mundo jogando, ele foi o ponta esquerda titular das Copas de 58 e 62. Em 70 ele dirigiu, na minha opinião, desde que eu me entendo, vendo futebol, a maior seleção que eu já vi jogar numa Copa do Mundo. Pode falar o que quiser de outras, mas para mim foi de 70. Ele foi depois tetacampeão sendo coordenador em 94, ao lado do Parreira, e quase que ele ganhou o Penta, porque ele chegou à final em 98 na França. 98. Né? Foi vice-campeão. Ele é diferenciado em tudo, no tratamento, uma pessoa que, com aquilo tudo que ele tinha, era muito simples lidar com ele. Então, eu só posso admirar demais e agradecer muito, porque aquilo é um exemplo para mim. Que bacana. Professor Arthur Neto no papo conosco no Sem Retranca, disponível para você no YouTube. Te inscreva no canal, aproveita para deixar o seu like, ative o sininho. Você é bem-vindo aqui, você é bem-vindo aqui e desde já muito obrigado. Professor Arthur Neto, me conta uma coisa. O senhor tem uma história linda no futebol goiano. A gente vai começar do Atlético. Conquista 2007 de campeonato goiano, e eu me lembro do Adson falar o seguinte, aquela foi a conquista mais saborosa, foi o rastro, foi a abertura de muita coisa. 2009 teve acesso para a Série A e Campeonato Brasileiro. Me fale um pouquinho do Atlético na vida do Arthur Neto. Muito importante, porque foi quem me abriu as portas aqui no futebol goiano. O Adson chegou em final de 2005, praticamente uma semana depois ele me convidou, porque ele foi meu atleta. E aí nós começamos um trabalho para 2006. O Atlético vinha de uma subida de segunda divisão, porque ele disputou a segunda divisão estadual em 2005. Subiu. Sim. E aí nós começamos a preparar a equipe em 2006. Fizemos uma pré-temporada em Umas, todos os dias indo para lá. Era tudo muito difícil. As pessoas hoje não fazem ideia. Hoje você vê o Atlético, é maravilhoso. Jogar lá, treinar lá. Você vai no CT do Atlético, não falta nada. Agora, só eu e ele talvez saibamos quantos nãos nós recebemos naquela época. O não era para montar uma equipe, porque as pessoas não queriam vir. Era muito difícil de se montar essa equipe. Nós tivemos também a sorte, porque o Valdivino tinha aquele contato com o pessoal do Brasiliense, e aí nós fizemos uma base do Brasiliense.
Pituca, Robson, Dida, Jairo, enfim, aquele pessoal todo, Gerson, né? Então assim se começou. E aí nós conseguimos, no primeiro ano, fazer um campeonato excelente, só que nós não ganhamos o campeonato. E o futebol, você precisa conquistar. Bate na trave, fica aquele sabor muito amargo, né? A coisa não funciona. E aí se tentou de novo em 2007. Só que em 2007 veio a conquista. Foi muito suado, muito difícil, mas, como você falou, foi muito saboroso. Porque marcou e eu concordo com o Adson. Eu acho que aquela conquista abriu os caminhos do Atlético. Porque na dificuldade que havia, o Atlético quase fechou as portas um pouco antes. Vocês são daqui, sabem melhor do que eu. A situação foi dificílima, estava para ser vendido para virar um shopping e por aí fora. O estádio praticamente não existia, né? Sim. Nós jogávamos à tarde todos os jogos, 3 horas da tarde, porque não tinha refletor. Enquanto os outros times jogavam à noite, na quarta-feira, a gente jogava 3 horas da tarde. Mas essas dificuldades, elas não impediram com que a gente chegasse, que nós fizéssemos essa história. Então, para mim, o Atlético foi muito importante. Aquele título de 2007 é inesquecível, não só para mim, mas para o Atlético também. E a partir daí as coisas foram acontecendo. E depois teve aquele acesso em 2009, que em 2006 era impensável você achar que o Atlético subiria. Não é verdade? Nossa! O Atlético não tinha série, gente. O Atlético era sem série quando nós chegamos aqui. Não tinha série. O Atlético estava 18 anos para 19, sem um título, sem Campeonato Brasileiro, sem Copa do Brasil, não tinha nada. E com o vice-campeonato de 2006, ganhou a Copa do Brasil e entrou na Série C, que é o que existia na época. Né? Naquela época só tinha essas 3 séries. E aí tudo foi começando. E quando chegou em 2009, que nós chegamos na primeira divisão, foi quase que um sonho. E aconteceu. Então, para mim, foi muito, muito importante. E agora a gente retorna e vê o clube totalmente modificado. Quer dizer, eu fiquei muito tempo sem ir no Atlético, né? Eu passei muitas vezes lá, mas fiquei muito tempo. O estádio, como está, o CT do profissional, tudo assim, um motivo de muito orgulho para o clube, porque mudou e mudou muito para melhor. O senhor fala que mudou muito e mudou para melhor. O que era o Atlético antes e o que é o Atlético hoje? Se formos falar em nível de estrutura, o Atlético não tinha basicamente nada. Vão achar que é brincadeira minha, mas o Adson chegou a despachar debaixo de uma árvore lá. Perguntem para ele. Sabe? É verdadeiro isso aí. A coisa não era fácil. A gente tinha dificuldade de treinamento, de tudo assim. Mas nada impediu. Acho que houve uma união também de forças, de as pessoas quererem realmente. Tive um time também que jogou um futebol maravilhoso. Eu acho que uma coisa que me dá muito orgulho quando se fala em Atlético é que eu lembro que a torcida estava muito afastada por tudo que vinha acontecendo, pela história recente, né? O descaso. Tudo. E aí nós implantamos uma forma de jogar que ela era baseada no quê? Naquilo que eu aprendi na minha vida. Eu tive escola. Então eu aprendi a jogar em time grande, a time que jogava para ganhar, em time que partia para cima do adversário, que botava a bola no chão. Era assim que foi feito. E o Atlético, sem aquela estrutura, enfrentou todo mundo que tinha que enfrentar, ganhando, perdendo ou empatando, jogava dessa forma, dentro e fora de casa. Aquilo marcou a época. Então aquilo se construiu, e com isso o torcedor ele começou a chegar. Eu lembro muito bem que no primeiro ano eu cansei de dar entrevista na porta do ônibus, saindo do Acioli ali. Eles saíam do alambrado. Isso. Não é? Na porta do ônibus. Não tinha nada de sala de imprensa, nem som. Não, saiu do alambrado para o ônibus. E o torcedor, você dava entrevista, ele estava do seu lado. Isso, falando acompanhando. Acompanhando. E conforme o time ia ganhando, ia crescendo no campeonato, ia mostrando o seu valor, parece que surgiu uma energia, aquilo foi criando um ambiente tão favorável, tão aconchegante, que a gente entrava em campo com muita confiança. Os jogadores sentiam isso, porque se treinava e se fazia nos jogos. A torcida, com aquele estádio que era muito acanhado, muito pequeno, não tinha muito espaço para ficar, mas começou a encher, começou a vir, começou a acreditar. E aí tudo começou a acontecer. Então isso aí, a gente não pode esquecer isso aí. Hoje, por exemplo, o Atlético é um clube que não paga nenhuma fortuna, vocês sabem disso. Sim. Mas paga rigorosamente em dia, mais do que muitos gigantes que tem aí. Isso é real. Não estou contando história, não, isso é real. Hoje, as pessoas, quando são convidadas para ir para o Atlético,
Elas vão, porque tiram informação. O CT é muito bom, a estrutura é boa, paga em dia, o pessoal vem. Mas os nãos que eu lhe falei é que naquela época a história era totalmente diferente. Não havia estrutura, não havia muita história para contar. Tinha que se acreditar na palavra do diretor, que no caso era o Adson, que lutava para contratar, e eu também. A gente praticamente formava quase que juntos o elenco, né? E assim foi, por exemplo, nós tínhamos que ir, pegar o carro e ir lá em Brasília para convencer Pituca, Robson, Dida, para vir, porque eles não queriam vir. Isso é real, isso aí. E vieram, se tornaram jogadores respeitados, ficaram por aqui, né? A grande maioria deles. Então, é assim. Então, Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui no Sem Retranca. Esses meninos te deram trabalho? Pituca, Robson, Dida. Professor Arthur, sou muito polido. Era difícil segurar esses meninos? Pode aumentar a lista? Não, assim? Pode aumentar. Vamos botar um Fábio Oliveira, que fazia gol à beça, não é verdade? Vamos botar um Possato aí junto, né? Márcio era tranquilo. Não, Márcio não. O Wesley era tranquilão, meninão, bacana, legal, não tinha nada disso. Tinha, vamos dizer, aqueles que gostavam um pouco mais de festejar, vamos falar desse jeito. Só que tinha um negócio. Sabe quem dá trabalho, Juliano? É quem não joga. Esse é o que dá trabalho maior. Aquele que joga, responde dentro de campo, trabalha no dia a dia, ele pode até em determinados momentos querer dar saída maior, porque são jovens. A gente tinha uma relação de muita confiança. Aí que está o segredo do negócio. Eu sabia que alguns gostavam de sair mais. Eles sabiam o que eu sabia. Por eu ter sido jogador, eu sabia falar a linguagem deles e falava claramente. Aqui o compromisso é o seguinte: nós viemos aqui para conquistar um campeonato. A hora que tiver que 10 passos para sair, eu vou ser o primeiro a falar para vocês. É folga, vocês podem sair, podem se divertir. Se alguém vier cobrar, joga na minha conta. Agora, o dia que não der, se vocês saírem fora de hora, no dia seguinte eu não vou querer nem saber. A hora que vocês forem dormir, vocês vão chegar lá e vão fazer o treino bonito do jeito que tem que ser. E no domingo, ou na quarta-feira, será onde for, vai ter que dar o resultado no campo. É conversa de homem, papo sério, olhando no olho. Estamos combinados? E foi assim que a coisa aconteceu. Então, a gente sabia que uns se divertiam um pouco mais, vamos colocar assim, não é? E outros um pouco menos. Mas aí, todo mundo trabalhava. E na hora que botava a camisa, todo mundo chegava lá dentro e jogava do princípio ao fim. Sangrava lá dentro, como se fala assim. Sim. Então, é assim que funciona o futebol. Havia uma troca de confiança. Eu tive que defender eles em algumas situações, que não importa, isso aqui é coisas nossas, internas ali, superar algumas dificuldades, não comigo praticamente. Algumas situações aconteceram. Mas foi um grupo que trabalhou a beça, jogou muito, deu muita alegria. E eu não tenho nenhum tipo de queixa. Pelo contrário. É assim que a gente... E eu esqueci do Anailson também, que era bem na dele também, né? Quieto demais, né? Nossa, esse era muito quieto. Quieto demais, pequeno, e tinha um futebol enorme de gigante. Gigante, né? Futebol gigante. Pois é. Inclusive na decisão, né? Diga-se de passagem. Você vê, eu citei o caso do Fábio Oliveira. Sabe quantos gols ele fez naquele 18. 18 gols. 18 gols. Então, ele dava uma saidinha de vez em quando, só que na hora que tinha que treinar, repetia comigo não sei quantas vezes, bola de fundo, bola cruzada, bola de frente, bola lateral para botar a bola na rede, ele estava ali para fazer. Porque a gente fazia muito isso, a gente trabalhava muito isso. Por que aquele time fazia muitos gols? Por que meus times faziam muitos gols? Porque se fazia muito complemento depois de treinamento, coisa que eu não tenho visto muito hoje em dia. Isso não é uma crítica, não, é uma realidade. A gente não vê o que se via tempos atrás. Por que será que se fazem tantos... Não se fazem gols de falta atualmente? Já se perguntaram por isso? Você vê os caras treinando quando termina o treinamento? Antigamente vocês viam. Por que o Márcio fez tantos gols de falta, mais do que muitos jogadores de linha? Ele acabava o treino, ele ia lá, botava a barreira, botava um pano, botava o que fosse, ficava treinando. Isso eu não vou nem falar de Zico, que é uma bandeira, e outros que fizeram. Mas hoje em dia a gente não vê. Porque a gente não vê esse tipo de trabalho. E estou cortando do Atlético para falar outras coisas. Falei do Fábio Oliveira sobre gols. Por que será que estão diminuindo o número de gols em campeonatos
estão diminuindo os centroavantes. Ninguém questiona isso. Por que será? O Fábio fez 18 gols naquele campeonato estadual. O Vila, talvez a gente vai chegar na conversa do Vila, você acompanhou, você estava lá dentro. O Túlio fez 27 gols quando nós subimos naquela época. Ninguém faz isso hoje em dia. Você vê artilheiro com 8, com 9, com 7. Uai, mas os caras desaprenderam? Por que será, hein? É uma boa pergunta. Eu posso fazer essa pergunta para o senhor? Pode. O que acontece? O que aconteceu? Vou dar uma opinião. Muita gente pode até me questionar ou não concordar, mas vou ser bem direto naquilo que eu penso. Tempos atrás, a gente tinha ponteiros no futebol. Ponta direita, ponta esquerda, Sim. que desapareceram. A bola, quando ponta direita ia no fundo, ia toda hora, ela vinha do fundo para trás e os centroavantes cabeceavam de frente para o gol. Os zagueiros estavam em situação de desigualdade, porque estavam de frente para o gol. Era até ruim para eles tirarem a bola. Hoje em dia, de um tempo mais para trás, se convencionou que parece que os jogadores que jogam pelo lado do campo têm que jogar de perna invertida. Isso você está vendo todo dia. A seleção brasileira não tem um 10 que joga de ponta direita ali. Tem uns canhotinhos, que cada dia é um canhoto diferente. Agora foi o Luiz Henrique, foi o Estevão, outro dia foi o Savinho e por aí fora. Você vai caçando assim, você vai ver isso aí. Aí, um tempo atrás, eu fiquei pensando, engraçado. Vamos botar uns 20 anos, talvez, para trás, ou mais ou menos um pouco que isso. Você lembra do Robin, aquele atacante holandês? Nossa, bom demais. Era muito bom. Era excelente. É, né? Bonito ver ele jogar. Lindo. Agora, será que o centroavante achava tão lindo jogar do lado dele? Por quê? Porque ele sempre trazia a bola para dentro, ele fazia os gols dele, ele dava as assistências dele, mas ele dificilmente ia lá no fundinho do campo e metia essa bola para trás. Isso você não via. Aí, parece que virou moda, porque ele jogava demais e começou-se a jogar tudo que é canhoto lá para o lado direito. Estou falando do canto, poderia falar o contrário. O Vinícius Júnior não é um excelente jogador? Sim, claro. Pois é, ele joga mais pelo lado esquerdo, é o lado dele, é o lado que ele se sente bem. Talvez se ele jogasse do lado direito, não viria um monte de bola lá do fundo para o centroavante. Pergunte para o Túlio, eu falei do Fábio Oliveira, mas vamos mais atrás. Pergunta para o Ronaldo, para o Romário, o que eles preferiam, o falecido Roberto Dinamite, o que eles preferiam? A bola vindo de fora da área cruzada, para ele cabecear de costa para o gol ou de lado, ou uma bola vindo do fundo para eles olharem o retângulo e só tirar do goleiro. Pergunta para eles o que é mais fácil. Para mim, isso é um dos motivos. Não se vê a bola do fundo vindo com a perna direita, com força, com arco. E a gente treinava isso demais. Você acha que hoje o treinador ele tira um pouco da liberdade do jogador em campo? Né? E eu gostaria que você falasse também de um ponto. O senhor veio de uma geração, o senhor era técnico e tinha um auxiliar, ou um preparador físico. Hoje tem um técnico e mais 10 auxiliares. Isso atrapalha? Não vou dizer que atrapalha. Eu diria que para mim é desnecessário. Para mim era desnecessário. Sabe uma coisa que eu vou falar aqui, talvez o mundo caia na minha cabeça, né? Fisiologista. É necessário, a ciência é fundamental no futebol. Agora, eu não sou favorável a ele determinar, ele fica com o aparelho dele, os jogadores com GPS, chega num determinado ponto, chegou no ponto máximo, não dá para fazer mais. Aí o treinador tem que parar o treino ou não dar o complemento que eu citei agora. E aí é o que eu não concordo. Não, porque que antigamente não tinha nada disso e a gente treinava o mesmo tempo e no final ficava se fazendo o complemento de cruzamento, de finalizações. Isso estou falando para os atacantes, como fariam também dos zagueiros. O trabalho já teve isso tudo. Não teve isso tudo. O trabalho não tem isso tudo, principalmente a nível de finalização. Isso eu questiono mesmo. Eu acho que é necessário terminar-se um treinamento. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é desnecessário tanta gente assim em comissões técnicas. Eu não vejo essa necessidade, sinceramente, porque no final das contas quem menos trabalha é o treinador, então tem tanto auxiliar, o que ele vai fazer? Eu sempre fui um treinador que gostava de efetuar o treinamento. Você sabe disso? Sim. Fazia isso. Eu tinha um capitão, que era um cara, um ex-jogador, um ótimo ex-jogador. Sim. Um cara que sabia do futebol, me ajudava demais. Era eu e ele, um preparador físico.
Tudo bem, evoluiu, tem que ter mais algum? Tem que ter mais algum. Tem outras funções que hoje em dia existem, mas eu acho que é um número excessivo. Só isso. A impressão que a gente tem é que às vezes até o fisiologista ele acaba escalando, né? Ó, fulano não pode. Como é que fica o treinador numa dessas? Eu acho que aí é que eu não concordo. Porque chega no momento que o treinador às vezes pensa em fazer alguma coisa e chega um recado que não dá para fazer mais. Mas ele pensava em fazer outra coisa. Ô Juliano, você tem muitos anos de bola, eu também. Quantas vezes você já viu um treinador ser chamado de burro no campo? Porque o jogador perdeu um gol, porque o goleiro falhou. Você já viu algum fisiologista ser xingado de burro? Não. Pois é. Mas o treinador teve que parar o treino dele, mas ninguém lembrou disso no dia do jogo. Ninguém lembra disso. Então, isso eu questionava. Tem que se respeitar? Tem que se respeitar. Mas um pouquinho não vai matar o jogador. Um pouquinho não vai fazer com que ele se machuque. O jogador bater um determinado número de faltas depois do treinamento, não é possível que isso aí tenha que ser proibido no caso. Senão o Márcio não ia fazer gol nunca. Vocês acham que o Zico fazia gol daquele jeito porque ele fazia isso todos os dias? Olha, eu convivi com um cara que falta batida com força foi o maior que eu vi em toda a minha vida. Chama-se Nelinho. Eu fiquei 2 anos no Cruzeiro. Eu convivi com o Nelinho demais. O Nelinho, ele faria o treinamento dele normal. Não era nem um cara que se dedicava tanto assim. Eu estou dizendo assim, não é que ele não dedicava, mas ele treinava, fazia o treinamento dele. Mas depois, saía todo mundo, ele ficava ali batendo falta, todo mundo ia embora e ele ficava. Era uma, era duas, é só pancada, só pancada. A batida do Nelinho, quanto mais longe, mais efeito dava. E ela caía dentro do gol. E era cada porrada. Nossa Senhora. Você sabe que ele chutou uma bola fora do Mineirão. Exatamente. Essa é a história. Não, sensacional. Ele batia. Aquilo era treinamento, gente. Hoje, talvez ele fosse proibido. Ia chegar um recado, não, olha, já atingiu um ponto aqui, você não pode mais fazer. Ué, você ia tirar o que ele tinha de melhor? O que ele tinha de melhor era isso. O Nelinho batia na bola como poucos batiam. Então, isso eu questiono. Por isso que eu disse, o mundo vai cair na minha cabeça, mas é uma opinião minha, pessoal. Claro, e vem cá, você tem que ficar à vontade para falar também, porque isso também já foi tema no Esporte em Debate, na programação da Bandeirantes Goiânia. Antes não tinha nada disso, né? Mas todo mundo estava em campo, estava jogando, estava rendendo, estava entregando, estava se doando. Hoje não, hoje tem o CK, né? Então hoje o fisiologista... O professor Arthur Neto não está falando que ele é contra, não tem nada disso. Ele está colocando o ponto de vista dele e a gente respeita, né? O Sem Retranca é plural, né? E a gente respeita a opinião de quem tem tanta história no futebol goiano, e não só história, uma história linda, riquíssima por onde ele passou, no Atlético, no Vila, no Goiás, no trabalho de reconstrução também na equipe do Goiânia. Não é à toa que foi lançado no futebol pelo Zagallo e está batendo papo conosco aqui no Sem Retranca. E é importante também a gente ter esse contraponto. É muito importante. Como é que o senhor vê os estrangeiros hoje no futebol brasileiro? A ascensão dos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. O que tem acontecido com os nossos treinadores hoje, na opinião do professor Arthur Neto? Deixa eu só completar o que eu deixei para trás ali. Hoje em dia existe também muitos jogos, né? Você joga a todo momento. A toda hora você está jogando. Exatamente. Então o número de treinamentos diminui. Isso atrapalha também. É bom eu também pontuar isso para não dizer que eu estou falando que não pode. Para não tirar de contexto também. Exatamente. Mas existe isso também. O número de jogos infindáveis que atrapalha muito para o jogador treinar, para o treinador treinar, para todo mundo. E por isso que existem tantas contusões assim também. Olha, a questão dos estrangeiros. O que eu posso falar? Existem treinadores que vieram para cá e acrescentaram. Eu vou dizer vou tirar por exemplo. Jorge Jesus. Sim. Nós fomos companheiros de clube. Nós jogamos juntos. Eu joguei no Sporting de Lisboa, em Portugal, e eu joguei no Vitória de Setúbal, também, de Portugal. E nós jogamos juntos nesse clube. Em 99, foi a última vez que eu o vi pessoalmente, nós fomos conversar. Eu estava treinando o Náutico, lá em Recife, e um dia ele apareceu. Estava de férias, e nos reencontramos, fomos jantar junto, enfim. Ele fez um trabalho excepcional aqui no Brasil. Tem que ser respeitado pelo que ele fez. Vou falar um outro. O treinador do Fortaleza vem fazendo
um trabalho muito sólido. O Vojvoda. Já há uns 3 a 4 anos. Sim. Já teve propostas para sair para clubes considerados maiores e ficou e continua fazendo, e o trabalho cada vez melhora mais. Tem que ser respeitado. Sim. O Abel Ferreira vem fazendo um trabalho muito bom no Palmeiras, também tem que ser respeitado. Não concordo com algumas atitudes dele. É pessoal, acho que algumas coisas ele poderia, enfim, evitar. Por exemplo? Algumas atitudes de confronto fora de campo, com arbitragem, com, sabe, algumas situações que ele cria assim, e poderiam ter sido evitadas. Só isso. Sim. Mas o trabalho excepcional, inquestionável, muito bom, muito bom. Então, eu estou falando de três profissionais que, como poderia falar de muito poucos. Agora, quantos vieram e não acrescentaram absolutamente nada? Quantos vieram com um currículo muito pequeno para trabalhar numa Série A de brasileiro, para trabalhar em alguns clubes brasileiros? E vieram e foram embora já. Isso desmereceu muito o treinador brasileiro. Para todos os efeitos, o treinador brasileiro ele já não tinha mais valor algum, e para você trabalhar aqui em grandes clubes, você tinha que ser apenas ou nascido em Portugal ou vir, talvez, da Argentina, alguma coisa assim. E acho que isso aí não é o correto. Penso eu. Virou um modismo muito grande, aí eles voltam. Existe também o problema das licenças, que o treinador brasileiro, se ele for trabalhar na Europa, tem uma série de dificuldades, uma série de questionamentos, e às vezes nem consegue. E aqui não é feita a mesma coisa. Aí é uma crítica também à CBF, que ela deveria fiscalizar mais. Isso o sindicato do treinador, a Federação dos Treinadores, no qual até o Wagner Mancini é o presidente. Sim. Cansaram de questionar isso, mas não teve resultado até agora. Então a questão dos estrangeiros, ela é benéfica quando vem treinadores que acrescentam alguma coisa, que mostram alguma coisa. Mas tem coisas que... Vou ser mais amplo na coisa. Vem muitos portugueses para cá, não vem? Vem. Trabalhei, tive treinadores portugueses também. Na época que eu fui, o treinador brasileiro mais respeitado em Portugal, que para quem não sabe até hoje, é quem levou Portugal ao lugar mais longe numa Copa do Mundo. Ele é brasileiro. Ele está no céu. É o seu Otto Glória. Uma pessoa fantástica, fantástica. Ele foi terceiro colocado no Mundial de 66. Quando o Brasil não foi bem, e Portugal tinha uma grande seleção. Eusébio, Coluna, enfim, eu conheci Eusébio em Portugal, enfim. O seu Otto ainda é o treinador que fez Portugal chegar mais longe. Você sabe me responder quem é o treinador da seleção de Portugal hoje? Boa pergunta. Pois é, eu não vou lembrar o nome. Mas não é português. Ele é espanhol. Tem sentido isso? Se a gente traz todo mundo como se fossem os maiores treinadores do mundo de Portugal, e a própria seleção de Portugal não valoriza os treinadores dele. Não faz muito sentido isso. Faz. Mas se levantava um ponto... É interessante isso, professor Arthur. Se levantava um ponto muito interessante, assim, ó. Na ascensão dos treinadores estrangeiros no Brasil, que ela não cessou ainda, tipo assim, ó, os treinadores brasileiros ficaram para trás, deixaram de estudar. Sempre vinha esse contraponto em meio à ascensão dos técnicos estrangeiros. Como é que você reage a esse contraponto? Pois é, aí você é obrigado a ter a licença da CBF Academy. Sim. Eu também tive que fazer, porque para você trabalhar na Série A tinha que ter. Então a licença eu fui lá e tirei. Normal. Mas é uma coisa interessante. Aí você estuda, faz, tira a sua licença, e ela não é reconhecida, como deveria ser. Lá fora teve questionamentos, agora houve, junto com a Conmebol, houve praticamente um acerto, né? Mas a nível de UEFA, não tem muito isso. A dificuldade existe. Então, os treinadores brasileiros estão estudando aqui, mas não estão sendo reconhecidos. A própria licença CBF, ela dá o curso, então por que ela não segura isso aí? É uma boa pergunta. É um bom questionamento. Eu estou falando à vontade, porque hoje eu não estou atuando como treinador, mas eu vejo a luta que tem os treinadores brasileiros sobre isso. Sabe? Eu sempre vejo esses questionamentos, tem um WhatsApp da federação, não tem nem entrado muito assim, mas sempre houve esse questionamento, a dificuldade de reconhecimento das licenças nossas fora do país. Sendo que vem treinadores aqui
que não tem, vamos dizer assim, a qualificação necessária que é exigida para nós lá fora, aqui dentro. E entro e treino. Não vou ficar falando nome porque seria antiético. Eu preferi falar dos bons. Sim. Falei dos bons. Eu reconheço os bons. Mas tem gente que teria que comprovar um pouco mais para ter vindo para cá, ou vir para cá. Tá vendo? Tanto que o papo é bom no Sem Retranca. Professor Arthur Neto, aliás, tem uma história linda no futebol goiano, no futebol brasileiro, e é o nosso convidado, é o convidado da vez no Sem Retranca. Por isso, você que está na plataforma no YouTube, te inscreva no canal, ative o sininho, aproveita para deixar o seu like e desde já, muito obrigado pela grande audiência. Siga também no Instagram, Sem Retranca, tem um show de prêmios para você e a gente vai aqui batendo papo com o professor Arthur Neto. Tá vendo tanto que o papo é bom? A gente começou no Atlético, já falamos da ascensão dos técnicos estrangeiros, já falamos um pouquinho do momento do futebol brasileiro também. Deixa eu perguntar, professor Arthur Neto, o que tem acontecido com a base no futebol goiano? Você tem trabalhado na base do Atlético no trabalho de reestruturação. Eu não vejo um jogador da base no Goiás e quando vejo ele não ganha minutagem, não tem tempo para bagagem. Eu não vejo um jogador da base no Vila. Eu não vejo um jogador da base no Atlético. Eu não vejo o Vila revelar. Eu não vejo o Goiás revelar. Eu não vejo o Atlético revelar. O que está acontecendo com a base? Por que a gente está andando para trás? E quando que a gente vai andar para frente? Uma boa pergunta, né? Olha, o Atlético... O único jogador da base que vem jogando já há algum tempo é o Luiz Fernando, que foi criado, mas ele foi criado e foi revelado, né, há muito tempo atrás. Aí ele saiu pro Grêmio, saiu pro Botafogo. Exatamente, retornou, né? É muito pouco, né? É muito pouco. A minha última passagem como treinador, em 2012, eu lancei um jogador aqui, que hoje joga no São Paulo, foi o Luciano. O Luciano. No Internacional. E que foi dispensado do Atlético também. Depois que eu fui embora, eu soube que ele saiu. Isso. Por que não sei, mas ele foi lançado aqui. Ele foi lançado aqui também. E a gente não vê realmente jogadores nesses clubes que você citou aí, que deveriam ter. Clubes como o Atlético, como o Vila, como o Goiás, eles precisam ter jogadores da base em cima. Até por questão de comerciais, né? Você tem que revelar, você tem que amanhã ou depois fazer um patrimônio, uma receita, e eles são importantíssimos. E é investido, esses clubes investem. Uns mais, outros menos, mas investem. E a gente não vê esse resultado. Eu diria que... Posso falar mais do Atlético, né? Porque eu estou dentro do Atlético. Não posso nem ficar falando muito do Vila, do Goiás, porque eu não estou ali dentro. Então vou falar sem conhecimento. Mas a safra que a gente tem hoje, de imediato, para subir pro profissional, a gente tem dificuldade. Mas isso, quando eu cheguei, eu comentei até com o Adson. Isso aí não se faz... Em curto prazo, né, Juliano? Não se faz. Isso é médio, longo prazo. Mas a gente, por exemplo, eu vejo em categorias bem menores do Atlético meninos que têm condições de chegarem ao futebol profissional, mas estão distantes pela idade, estão distantes. Aqueles que estão mais próximos, que é o sub-20 praticamente, jogadores de 17, 18, 19 anos, esse a gente vê um pouco de dificuldade. Não posso falar do que aconteceu atrás. O que a gente está tentando fazer ali, o que eu peço aos treinadores, é que se trabalhe os fundamentos, que é o mais importante. É que você trabalhe o DNA do clube, para que eles entendam que o clube tem que jogar dessa forma. Isso é uma coisa que eu peço aos treinadores. Tem que jogar como Atlético. Não pode jogar com medo, não pode jogar diferente do que foi criado. Porque senão vai fugir aquilo ali. É isso que eu peço para eles. E jogadores que joguem futebol. Tem que jogar futebol, não tem que ter medo de jogar futebol. A técnica tem que ter sempre à frente de tudo. Hoje em dia a gente sabe que a parte física, ela cresceu demais. A gente sabe disso. Igualou muito também. Igualou muito. Que um jogador hoje muito dotado fisicamente, ele atrapalha um jogador tecnicamente. Ainda mais de marcação, tiver que marcar. Agora, se esse jogador técnico tiver igual fisicamente, ele vai ter que sobressair. Então a técnica sempre vai estar à frente. Sempre vai estar. Eu vou falar um negócio aqui também, opinião minha. Hoje em dia você vê muito treinamento curto, reduzido, que veio da Europa, aqueles quadradinhos que as pessoas fazem. Muito isso. Eu acho que isso inibe muito
aquilo que a gente tem de melhor, que o brasileiro sempre teve de melhor. A irreverência, a improvisação, o drible. Isso nós sempre tivemos. Por que a gente exporta jogadores assim? Porque eles têm essa condição de fazer diferente. E a gente, na base, se a gente ficar trabalhando só dessa forma, e a mecânica, vamos dizer assim, você vai tolir um pouco a liberdade. O jogador jovem ele tem que ter liberdade para criar, para jogar, para tentar jogadas, para driblar. É isso que... Porque o que desequilibra um jogo não é todo mundo tocar certinho. Vai empatar o jogo se todo mundo fizer tudo igual. Mas se você tiver alguém que faça um pouco diferente, você sai na frente. Quando o seu time está muito bem marcado, outro time todo fechado, não dá espaço para nada, às vezes só o passe não é suficiente. Tem uma hora que você tem que ter uma luz maior, uma qualidade maior, um desequilíbrio de um drible para quebrar uma marcação, que aí você obriga outro a vir na sua frente, aí você falha a jogada acontecer. Acho que isso está faltando. O conceito está invertido? Pode estar. E isso de tirar a capacidade do jogador, driblar, né, de ficar à vontade num treino, né, de ter que seguir uma, como é que eu posso colocar? Não uma regra, mas uma filosofia, né? Olha, Juliano, a responsabilidade de jogo ela é coletiva, todo mundo tem que ter a responsabilidade, tanto é que você dá funções e cada um tem que cumprir na sua função. Claro. Mas tem que haver a liberdade de criatividade. E os jogadores melhores tecnicamente, ele tem que ter mais essa liberdade, esse espaço para jogar. Antes, nós fomos um país que nós cansamos de criar meias, mas meias espetaculares, maravilhosas, assim, que desequilibravam qualquer jogo. Os meias estão desaparecendo do futebol. E por quê? Porque se convencionou muito que os volantes são jogadores mais marcadores. Sim. E eles têm esse poder de marcação maior do que qualquer meia. Em compensação, os meias fazem o que os volantes não conseguem fazer, que é ter uma luz melhor, um desequilíbrio melhor, uma bola enfiada de 40 metros, uma bola enfiada no meio de uma defesa. Isso o volante poucos sabem fazer, mas os meias sabem fazer muito bem. Mas aí se obrigou de uns tempos para cá ao meia jogar como volante. E foi desaparecendo, ou seja, o volante tem que pegar, tem que marcar, e tem que soltar a bola, às vezes mais curta. O meia, que era o jogador brilhante, aquele que pegava a bola e fazia o diferente, ela tem que marcar igualzinho o volante hoje. A maioria pede isso. Não adianta que ele não vai conseguir fazer as duas coisas totalmente bem. Ele vai fazer o mais ou menos. Ou seja, está se fazendo meia jogar como volante. E aí ele não consegue ser meia. É isso. É muito simples isso aí. É só você pegar. Você pega chuta um volante qualquer que seja marcador, qualquer um que você acha que marque, pode ser do passado, qualquer jogador que você acha que era um grande volante marcador, um cara que pegava. Aí você pegava um meia na frente dele, você pega um Zico, por exemplo, que é um nome. Sim. Adianta você pegar e falar assim, Zico, você vai ter que marcar que nem o volante? Ou você vai tirar o que ele tem de melhor? Não, o volante tem que correr um pouco mais sem a bola, para recuperar, entrega ela para ele, que aí ele vai fazer 3 vezes mais do que o volante não sabe fazer. Ele vai clarear, ele vai entrar na área, ele vai driblar, ele vai colocar os caras na cara do gol, ele vai fazer o gol. E assim vai. O Brasil já foi tão rico em meias que na Copa de 70, muita gente não vai saber disso, que os jovens não vão saber disso, mas tem que entrar na história, no Google. O Brasil teve uma seleção que o Zagallo conseguiu fazer Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé e Jairzinho, que jogavam quase tudo na mesma posição, num time só, cara. O Rivelino, que era brilhante demais, foi parar na ponta esquerda. Porque no meio do campo, o Clodoaldo era o volante, era o pegador, né? Era o operário, sabia jogar também, mas era o mais operário que tinha. Mas só que você dava a bola pro Gerson, ela só saía no pé dos caras, ele não errava um passe de 5, de 10 e de 40 metros. Dava pro Rivelino, ninguém tomava a bola do Rivelino. O Tostão, que era um meia no Cruzeiro, brilhante, foi jogar com a 9 lá na frente de centroavante. O Tostão me contou isso em Southampton, numa entrevista na África do Sul. Interessante. Segue, professor. É isso. Ele nunca jogou ali. Ele jogava com Piazza, marcador. Isso. Tostão e Dirceu Lopes. No meio campo espetacular. Aí não tinha lugar ali, porque... Dava para tirar o rei? Alguém ia querer tirar o rei do time? Não tinha. Não, nem falei nele, né? Porque ele é intocável. Então a gente tinha o Gerson aqui, o Rivelino foi para lá, o Tostão enfiou na frente mais um pouco,
o Rei no lugar dele, o Pelé era o lugar dele. E o Jairzinho, que jogava no Botafogo por dentro. O Furacão. O Furacão foi lá para a ponta, porque ele era muita força, rápido, né? E foi o artilheiro da Copa, fazendo gol em todos os jogos. Então, aí você vê a inteligência de um treinador. Ele conseguiu fazer com que vários jogadores jogavam na mesma posição, mas o talento era tão grande que ele distribuiu os caras dentro de campo. Para você ver quantos meias nós tínhamos. Todos eles eram meias. Pelé era meio atacante, né? Mas é meia. Sim. Antigamente era o meia armador e o meia atacante. O Gerson era meia armador. O Piazza, que era um volante brilhante, marcador no Cruzeiro, ele foi jogar de quarto zagueiro lá do lado do Brito, que era força. O Brito era... Por quê? Porque o Piazza sabia sair jogando com a bola. Então, ou seja, o talento tem lugar. E hoje se tirou um pouco do talento para ser aquela força bruta, para ser mais uma coisa de... Não, hoje tem que ter pegada, tem que ser... Todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que... Gente, todo mundo tem que fazer, mas tem que ter o brilho também. Tem que ter o diferente também. Interessante, hein? Professor Arthur Neto conosco no Sem Retranca. Falamos de Atlético, futebol brasileiro, o momento, a base. Vamos mudar de endereço agora no Sem Retranca? Hoje já, vamos lá. A gente vai para o Vila agora. E no Vila você teve conquistas também. Aliás, na cobertura do Vila, um perrengue naquela competição em nível nacional, no Campeonato Brasileiro. Eis que surge e que desembarca no Anésio Brasileiro Varenga, no alto do setor universitário, um profissional que eu sempre considero que ele tem uma luz própria, uma luz única e tem estrela. E muita estrela. E aí ele chega, o Vila dá uma derrapada, aí lá naquele interior de São Paulo, aquele jogo, poxa, mas precisava ser desse jeito. Aí você vai 4-3 e por aí vai. E consegue a ascensão do Vila. E ele tinha um grande padrinho dentro do Vila Nova, já eu quero contar essa história. E a sua passagem no Vila também marcada por conquistas? Olha, eu diria que tudo para mim é inesquecível. Por isso que eu digo, eu sou tão grato às equipes que eu passei, quando a gente conquista, e a gente divide isso aí dentro do coração, porque é verdadeiro isso, sabe? Então, cada um tem uma história diferente, cada clube tem uma história diferente, um momento diferente. Eu me lembro muito bem que eu estava em casa, o Vila tinha passado bem a primeira fase do campeonato, classificou acho que na frente. Isso. E aí veio a segunda fase, eram 4 aí clubes. Começou a derrapar. Aí ele perdeu para o Guarani e perdeu aqui dentro para o Craque, no Serra Dourada. E toca o telefone 00:30 por aí assim. Normalmente eu estou dormindo. Porra! Foi esse horário? Esse horário. Por aí assim. Era o Ronaldo, que era o gerente, junto com o seu Barros. Seu Barros. E aí entra a história. Começa assim, marcamos para mãe de conversar cedinho. O ambiente era de muita apreensão, porque é simples, eram 4 clubes, só classificavam 2. O Vila tinha jogado 2 partidas, tinha perdido as 2. Ia jogar em Rio Claro no domingo. Se perdesse, aí não tinha jeito. Então, ou seja, eu ia estrear podendo despedir, né? Caramba! A realidade foi Aliás, professor Arthur, é bem lembrada essa história, porque assim, para quem tá chegando agora, né, o Arthur chega no Vila Nova com a missão de levar o Vila para uma Série B de Campeonato Brasileiro, mas já no primeiro jogo de quebra, poderia estar fora. Ele já podia estar fora do comando técnico. A estreia dele já podia ser a eliminação do time do Vila e ponto final no trabalho. Por isso, o professor Arthur traz a apreensão para o Sem Retranca também, né? Foi muito. Nós fomos para Rio Claro, nós ganhamos o jogo de 2-0. Não foi um jogo tão difícil, para falar a verdade, esse jogo. E aí se esperou, porque a tabela virava. Isso. No outro domingo era aqui, no Serra, contra o Rio Claro. Contra o próprio Rio Claro. E a gente achava que, vai ser um jogo um pouco mais suave. Isso. Foi o jogo mais doído que nós tivemos, não é? A emoção naquele dia foi demais. Que loucura. Loucura. Começa o jogo e eles fazem 1-0. Isso. Nós fizemos uma força imensa para tentar empatar aquele jogo e empatamos depois de um tempão. Isso. Eles deram a saída e fizeram 2-1. Continuou. Primeiro o Rio Claro vai lá, no início. Aí depois o Vila faz uma força. Sufoco danado. Empata. Eles dão a saída e falam 2-1. Bora no meio campo. Tá lá. 2-1. 2-1.
Aí foi aquele sacrifício de novo, e o jogo passando, e difícil, 2-2. Passa um pouquinho, eles 3-2. 3-2. E o tempo passando, 3-2. Aí vem aquilo que, depois eu vou contar o final da história, foi até engraçado. 30 e tanto, né? Eu não vou lembrar, mas era 30 e alguma coisa já. Pênalti contra nós. Pênalti contra o Vila. A torcida começou a se levantar. 3-2 perdendo, um pênalti ali quase aos 40, já viu, né? Aí não tem jeito. Aí eles perdem o pênalti. Quando todo mundo pulou, o juiz mandou voltar. Eu lembro disso aí, eu estava atrás do gol. Mandou voltar o pênalti. Aí eu falei pra gente, 2 vezes não tem, aí é duro, né? Aí eles perderam o pênalti, o goleiro pegou. Eu me lembro que uma foi para fora, outro goleiro pegou. Isso. Né? Na saída, aí foi diferente. Pô, agora nós temos que ir lá. Nós fomos e empatamos, mas já passava dos 40, empatamos, mas foi um sufoco danado. 2 pênaltis perdidos, perdendo de 3-2, é quase inacreditável. Aí nós empatamos. Alguns torcedores que estavam descendo não viram esse gol. Isso. E voltaram. Alguns correndo. já deixaram já tinham deixado o Serra. Até que no final, aí foi o empate foi de pênalti, com o Túlio, se não me engano. Ou o Túlio fez o 4º gol e o falecido Paulo Ramos fez o gol. Fez no gol de canhota lá. Eu acho até que foi o 3-3 que ele foi fez. Foi o 3-3. Foi o 3-3. Depois o Juninho sofreu um pênalti. E o Túlio se apresenta para a batida. Com a frieza, né? Nossa, frio. Preocupado, né? Preocupado. O mundo ia desabar. O mundo ia desabar. Ele vai pro pênalti. Tranquilo. Ajeitando a bola. Assim. Gente, e assim... E todo mundo numa apreensão também no estádio, né? A imprensa, por aí vai. Que loucura foi aquele jogo. E sabe o que aconteceu quando terminou aquele jogo? Nós descemos pro vestiário, né? Aquela festa, não sei o que, 4-3, mas foi doído demais. Tinha uma roda dentro do vestiário, eu lembro que estava assim. Eu cheguei, estava o seu Barros, estava o capitão, o Fabrício, preparador físico. Tinha mais alguém, tinha uns 4 ou 5, vocês viram, estava ali. Eu sei que na hora... Ele começou a cumprimentar o pessoal assim, e eu estava do lado dele. E ele chegou e pensou assim, rapaz, cadê o Arthur? Que eu não estou vendo ele aqui. De tão emocionado que ele estava, ele não me viu do lado dele. Caramba, o Barros? Eu estava do lado dele e não conseguia ver. Todo mundo começou a dar risada, né? Porque, você não está vendo? Aí eu dei uma cutucada nele, presidente, estou aqui. Para você ver a emoção que foi. Foi um dos jogos assim mais emocionantes que eu participei, foi aquele 4-3. Pelo grau de dificuldade, pelo enredo, o que se apresentou o jogo. Foi realmente inesquecível. E depois, na outra semana, foi o Guarani. Nossa. Que o Guarani... Eu já acho que esse foi um sufoco danado. Foi, porque o Guarani estava na frente, né? Ele estava na frente e ele jogava pelo empate. E o Vila só classificaria se ganhasse o jogo. Só passaria de fase se ganhasse o jogo. E aí... o 0-0 e o Guarani não queria jogo de jeito nenhum, não saía lá de trás. O treinador foi um contemporâneo meu, colega de clube, tá no céu também, um cara espetacular, o Carbone, nós jogamos junto no Botafogo. Nesse Botafogo o Carbone estava lá. Caramba! Carbone era um dos jogadores do Botafogo. O Botafogo tinha muitos jogadores assim, inclusive de seleção brasileira, ele era um deles. E aí quase 40, esse eu posso falar, eram uns quase 40. Era 38 alguma coisa assim. Foi beirando os 40 um bico. Já. Aí o Túlio ele faz o que ele não fazia, ele vai buscar uma bola no meio, normalmente ele não fazia, né? Ele toca pro Alex Oliveira. Isso. Que devolve para ele na entrada da área e aí ele coloca no canto. No cantinho. No canto, quer dizer, outro jogo também para extravasar. E tirar o estresse. A partir dali não, a partir dali a coisa foi andando, foi uma coisa ao natural, vamos dizer assim, lógico que com dificuldades. Por exemplo, nós perdemos um jogo aqui pro Atlético antes de ir para Bahia, que nos deixou numa situação muito difícil. Sim. Eu lembro desse jogo. Pois é, nós perdemos aqui, acho que foi 3-2, se não me engano, e o Vinícius não foi muito bem naquele jogo. O goleiro. Revelado em 2005 na Copa São Paulo da categoria. Exatamente. Da casa, esse negócio todo. Estava inseguro no jogo. Ele foi inseguro no jogo e não foi feliz, vamos dizer assim. Eu lembro que nós viajamos, isso foi numa quinta-noite, nós viajamos sexta de manhã para Salvador, 2 dias antes. E eu conversei muito com ele lá na concentração, porque ele tinha que jogar e ele estava batido.
que a gente não contava. A gente vinha numa sequência boa, a gente não contava com aquela derrota. Mas o futebol é assim. Sim. E é um clássico. Qualquer um dos dois podia ter ganho. E o Atlético ganhou. E nós fomos jogar contra o Bahia. Naquele jogo, o Bahia jogava pelo título, se ganhasse. Estava entupido de gente a Fonte Nova, 3 trio elétricos. Nós demoramos um montão para entrar no campo, porque não tinha espaço para entrar, né? Um monte de trio elétrico para tudo que é lado, uma festa daquela. E esse jogo também marca uma grande tragédia que aconteceu no futebol brasileiro. Eu ia te perguntar, mas pela sensibilidade que o senhor tem, eu sabia que você ia tocar nesse assunto. Porque assim, no momento que acontece aquele desastre na Fonte Nova, eu me lembro do recado do Charlie, para tudo. Para tudo, vai para o hospital, porque o assunto é lá. Foi terrível. A gente teve uma queda, né, na arquibancada da Fonte Nova, antiga Fonte Nova. Do lado contrário dos bancos de reserva. Do lado contrário, do lado oposto. Exatamente. Né? E aí a arquibancada acabou cedendo. E aquilo... 7 pessoas faleceram. 7 pessoas morreram num jogo. E era uma decisão assim... Foi. E a gente ficou paralisado naquele momento. O que veio na tua cabeça, Arthur? Ali, o que aconteceu foi o seguinte, o jogo quase terminando, nós tivemos um momento crítico, foi um pênalti, né? Aí a história do Vinícius, que tem que dar o valor para ele. Exato. Estava 0-0, pênalti contra nós, e foi no momento que a gente estava bem no jogo. Nós sofremos o pênalti, o Nonato foi bater e o Vinícius pegou. Exatamente. Então aquele menino que saiu aqui... Inseguro. Farol baixo. Exatamente. Ele chegou lá e se recuperou. Mas o futebol é isso. É por isso, eu sempre falo, o treinador tem que aprender a lidar com o jogador. Não é só em preleção, não é só em treinamento. Ele tem que saber usar a concentração. Seja em hotel, seja no clube. A concentração é muito importante, você trazer os jogadores para você e conversar com eles. É um tempo que é muito útil para o treinador. Eu sempre bati muito nisso. Eu usava muita concentração para pegar jogadores de setores. Quando você ia jogar com determinados times que tinham jogadores importantes do outro lado, pegar 2 zagueiros ou o pessoal de meio campo, trazer e falar, olha, é assim, 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 assim. Aproveitar esse tempo. E o Vinícius foram 2 dias a gente conversando com ele. 2 dias. Passando confiança, mostrando para ele que o que aconteceu faz parte do futebol. E a chance que ele tinha era o outro jogo que era muito importante. Esquecer aquele jogo já passou. Vamos pensar adiante. E graças a Deus chegou no dia. Ele foi lá e pegou o pênalti. Então ele foi responsável por aquela bola não ter entrado. 0-0. Não foi perdido, foi defendido o pênalti. Sim. O que acontece? O jogo para perto dos 40 também. Para mais ou menos. A gente não sabia. Nós dentro do campo não sabíamos o que era aquilo. Não tinha dimensão de tudo. Não sabia. Apenas, olha, parou. Mandaram parar. Porque não dava para se ver. Você não tinha visão lá de cima. Né? Você via aquela correria lá em cima, do outro lado. Era gente demais. Estádio completamente tomado. Estava muito cheio. A gente não sabia o que era. Sabe quando nós tomamos conhecimento disso? Porque depois voltou o jogo voltou até o final. O Bahia, quando sentiu, porque depois do pênalti o Vila cresceu. E nós começamos a incomodar. Teve uma bola que o Túlio quase marcou. Aí eles começaram a sentir a pressão. Aí eles começaram a parar de... Eles se retraíram. E o Vila começou a ir para o jogo com mais facilidade. Quando houve aquela queda, o jogo parou. Aí quando voltou, ficou aquele jogo assim de... Ninguém saía, porque faltavam poucos minutos para acabar. Sim. O empate dava ao Bahia o acesso. Não dava o título, mas dava o acesso. E para o Vila era quase que o acesso, porque o último jogo era aqui contra o Nacional de Patos, que a gente tinha enfiado 5 lá. Isso. Sendo que nesses 5 o Túlio fez 4. E foi o gol 800 dele. Exatamente. Lembra disso? Teve uma festa lá na churrascaria. Foi. Que eu não me lembro o nome, mas o gol 800. Tem até fotos disso aí. Deu camisa, tem umas camisas do 800. O patrocinador dele foi bacana demais. E a gente sabia que aquele empate era o acesso. É lógico, futebol tudo pode acontecer, mas a confiança que o time estava, dificilmente ia deixar de acontecer. Então o 0-0 dava. Então o final do jogo foi aquele jogo que ninguém ia, né? Eles querendo um empate porque subiam, iam ter que jogar fora o último jogo, mas garantia o acesso. E o Vila sabia que chegava aqui no Serra Dourada, a gente já falhou o serviço. Demorou-se muito dentro do vestiário para sair. Quando nós saímos, o ônibus, não sei se você lembra, a Fonte Nova antiga, o ônibus encostava na porta do vestiário. Não é? Exato. Na portinha, você ficava pertinho assim e entrava. Era um passo, você estava no ônibus. Exatamente. Quando nós começamos a sair, o ônibus começou
querer sair, veio um oficial da polícia, da PM, e pediu para abrir a porta. Ele entrou, se identificou, eu sou o tenente assim, eu comando aqui o policiamento. Eu vou pedir para vocês um pouco de compreensão, de paciência, porque houve uma tragédia aqui. Aí ele falou para a gente, tem 7 corpos ali, estendidos na calçada, que eles caíram ali. O pessoal está fazendo o trabalho de perícia, aquilo tudo ali, é onde vocês vão ter que passar, vocês vão ter que aguardar um pouco, não sei o quê. E a gente tinha notado que o trio elétrico acabou, silêncio total no estádio. Tudo aquilo que tinha de barulho antes já não existia mais. Então foi uma coisa assim extremamente desagradável, né? Porque ninguém pode ficar insensível numa situação como essa, né? E isso aconteceu, foi marcado. Então foi o último jogo da antiga Fonte Nova, né? Sim. Depois disso, eles pararam e fizeram a reforma para a Copa do Mundo, né? Então, quer dizer, teve essa marca também, infelizmente. E depois veio o jogo final aqui, que aí foi o jogo do Nacional. Nós ganhamos de 3-0 aqui dentro e o serviço foi feito. Selou. Né? O que era desespero, angústia, apreensão no Oba, né? Acabou selando com volta para a Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. O Barros, uma vez, ele chegou, ele precisava de férias, estava muito estressado, o Vila caiu e acho que Aruanã acabou tendo um acidente. O Barros teve que tirar um dedo, amputar um dedo. E estresse do Vila, muita cobrança do torcedor. E aí o Barros nem entrou na sala de imprensa, mas ele deu uma entrevista no programa chamado Toque de Primeira, na 730, antiga Rádio K. Falava assim, ó: eu caí com o Vila para a Série C e eu vou voltar o Vila para a Série B. Eu vou deixar o Vila onde eu peguei. Eu vou entregar o Vila na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi uma promessa que o Barros fez. Eu tenho essa entrevista gravada até hoje. E no alto do estresse dele, ele acabou... Acho que por um acidente que teve, o carro saiu um pouquinho da pista e ele perdeu um dedo. E eu me lembro do Barros revelar isso. Eu falei, o que foi, presidente? Tá com o dedo? Não, isso é o Vila que faz. Né? Ele chegou sempre muito espirituoso, muito educado comigo. Aliás, um beijo pro Barros, pra família do Barros, pros filhos do Barros. Barros, um grande presidente do Vila, da história do Vila, né? Então, assim, e a gente precisa aprender a valorizar as pessoas. E o Barros tinha em você um grande profissional. E quando eu falei mais cedo aqui no Sem Retranca, o grande padrinho do Arthur no Vila foi o seu Carlos Alberto Barros. É verdade isso. Tudo que você está falando é verdadeiro. E eu vou contar o que você não sabe também. Ele falava isso pra gente, que era uma tristeza dele, porque ele é torcedor fanático do Vila, e o Vila caiu com ele. E ele tinha que, de qualquer ponto de honra para ele, trazer o Vila de volta. Isso foi um dos artifícios que ele usou, inclusive, para que eu aceitasse a proposta, que a proposta realmente era muito arriscada, né? Muito arriscada. E eu comprei com ele e fomos juntos. Nesse dia na Bahia, antes do jogo, eu sempre dava a minha preleção no hotel. E ele chegou para mim e falou assim: Arthur, eu posso falar 1 minuto com os jogadores? Que ele sabia que eu sempre, nas minhas preleções, ninguém nunca se manifestava. Era uma coisa até muito rápida minha, muito profissional e muito técnica. Eu batia muito naquilo que ia acontecer no jogo e fazia parte também psicológica. Aí eu falei assim: não, você pode ficar à vontade. Ele, nesse dia, ele falou para todos sobre isso e ele chorou nessa preleção. Caramba. De emoção. Porque para ele, até emociona assim quando a gente fala, porque era muito importante. Aquele jogo era chave em função daquilo que tinha acontecido antes. A gente tinha perdido aquele jogo do Atlético e se a gente perde ali, a gente poderia perder a chance de subir. Então era um jogo que a gente não poderia perder de forma alguma. Então, nesse dia, foi a única vez que ele pediu para falar antes de mim, não lembro se foi antes ou depois, mas foi na pré-eleição que ele pediu para mim para falar, para ter sido depois. E ele presenciando junto com a gente ali. Então, foi uma coisa assim muito emocionante. Então, depois do jogo, todo mundo estava muito emocionado com tudo que aconteceu. Por a gente ter conseguido o resultado, por aquilo que ele tinha falado, pela tragédia que tinha acontecido, aquilo mexeu muito com todo mundo.
Então isso que você falou é totalmente verdadeiro, nós presenciamos isso e ele passou para todo mundo isso nesse dia. E é lógico que isso aí também mexeu com todos, porque todo mundo nesse dia entregou tudo que podia. Foi um 0-0 que foi, naquele momento, uma vitória, por tudo que representava, né? Que história. E que convidado, Arthur Neto, deixa eu mudar de endereço de novo, vamos pro Goiás? Vamos. Você tem uma história bonita também lá, né? Não esquecendo, o seu Barros até hoje é um grande amigo que eu tenho. Eu não tenho dúvida disso. Um grande amigo que eu tenho, um respeito enorme por ele também. Então, um grande abraço para ele também. Boa. Arthur Neto, convidado da vez do Sem Retranca. Você pode acompanhar no YouTube, no Spotify, no Kawaii, no TikTok, no Instagram, tudo Sem Retranca. Muito obrigado. Ative o sininho, deixa teu like, te inscreva no canal, é importante para a plataforma. Aí você vai para o Goiás. Gerente, executivo de futebol, e leva o Goiás para uma final de Copa Sul-Americana. Uma decisão de Copa Sul-Americana. Eu vi argentino chorar no estádio naquele jogo. Que filme passa pela sua cabeça, professor? Quanto você lembra disso? É um filme também inesquecível, né? Porque eu lembro que nessa época eu estava em Natal. Eu sempre tinha uma casa em Natal, né? Então, quando eu não estava trabalhando, eu ficava lá que eu sou do Rio, então eu nasci perto do mar, isso aí para mim sempre foi importante, gosto. E eu ficava assim, quando não estava trabalhando, ia para lá, porque eu ficava à vontade lá. Resumindo, eu recebo um telefonema. O Goiás tinha perdido pro Grêmio Prudente, se não me engano, que era o Barueri, né? Hoje é o Barueri, Grêmio Barueri. É um negócio isso aí mesmo, que jogava em Prudente. Isso. Né? É isso aí mesmo. 4-1, se não me engano. 4-1 lá. E praticamente tinha quase que selado o rebaixamento, né? Não matematicamente, mas é questão de mais um ou dois jogos já. E aí eu falei assim, bom, mas o time está sendo rebaixado agora, qual é o assunto? Isso domingo de noite, depois do jogo, foi de mim a mando do senhor Elê. A pedido do senhor Elê, né? Falou, meu tio falou que tá precisando de você e a gente vamos tentar salvar a Sul-Americana, porque a gente... O campeonato brasileiro já foi, não tem como, né? O ambiente não era bom, não sei o quê. Pra você vir. E eu me lembro que nós nem acertamos contratos. Ele falou, não, pega um avião. Sério? E vem. Nós tínhamos uma relação de confiança assim, tem coisas assim que você aprende. E eu peguei e vim. E, resumindo, cheguei numa terça-feira para jogar quinta contra o Avaí, que era o jogo da volta da Sul-Americana, porque o Avaí tinha empatado aqui de 2-2. Naquela época tinha negócio de gol fora, né? Sim. Então, se o 0-0 e o 1-1 era do Avaí, o 2-2 era no pênalti. Mas chegou lá, nós ganhamos de 1-0. Pronto, para encurtar, nós chegamos de 1-0. Gol do Rafael Moura, que foi o artilheiro do campeonato, né? Fez 8 gols. No campeonato daquele tamanho, fez 8, para você ver. Se fazia muito mais gols assim, comparativamente. Aí depois nós pegamos o Fluminense na sequência, nem voltamos para Goiânia, fomos para o Fluminense, foi 1-1, um jogo lá que estava ganhando de 1-0 até o final, aí houve um pênalti e o Conca bateu e empatou. O Fluminense foi campeão brasileiro naquele ano. Sim. Era o Muricy, o treinador. E aí nós fomos dando sequência na Sul-Americana. Aí veio a questão do Palmeiras. O Palmeiras pegou o primeiro jogo aqui, ganhou de 1-0, gol do Marcos Assunção, um gol de falta. E nós fomos para São Paulo praticamente eliminados, né? Praticamente eliminados. Você pegar o Palmeiras lá com a vantagem do empate, chega lá, eu lembro que a gente estava descendo aquela avenida ali que desce para o Pacaembu, era um mar verde, mas o mar não era verde do Goiás. Que loucura. Do Palmeiras. E tinha aqueles botecos de esquina, o torcedor tudo, né? Sim. Uniformizado, bacana, com latinha na mão, com coisa, não sei o quê. Oferecia pra gente onde embaixo, devagarinho, não dava pra correr, tinha tanta gente, ia devagarinho, eles dando tchauzinho pra gente. Naquele humor, né? Eles não estavam fazendo pouco caso, não era isso. É a alegria do torcedor, é coisa normal, cara. É assim que funciona. O futebol é isso, o futebol é alegria. O futebol não é feito de tristeza, não é feito de cara amarrada, não. Você tem que ter humor, você tem que ter, né? E eles brincando com a gente, tá bom, vamos jogar, né? Chegou lá, eles fizeram 1-0 primeiro tempo, estavam melhores, sem dúvida que estavam melhores. Só que o futebol, rapaz,
ele muda às vezes num lance. O futebol é uma coisa que por isso que é apaixonante. O futebol é apaixonante demais. Tem uma falta na entrada da área, a gente bate, ela bate, rebate e cai na cabeça do Carlos Alberto. Ele antecipa e faz um golzinho ali rapidinho, naquele jeitinho dele, né? De cabeça 1-1. Finalzinho do primeiro tempo. A gente continua fora do mesmo jeito. Mas, deu um ânimo aquilo ali. Aí você desce pro vestiário. Peraí, gente, nós precisamos de um gol agora, pá. Um gol. Você fala isso pro grupo? É claro que fala. Você tem que falar. Porque ali tinha o gol fora. Entenda isso também. A gente estava perdendo de 1-0, não estava? Eles ganharam aqui de 1-0. Lá estava 1-0. Nós fizemos 1-1. Se a gente faz 2-1, vale o gol fora. Então a gente precisa de um gol. Um gol. Não toma um e faz um. Somos nós que estamos dentro. Meu amigo, não importa se você está indo para Caimbu, no Palmeiras, no Maracanã, no Flamengo. Não importa. Você tem que ter coragem para jogar agora. Nós temos meio tempo para decidir nossa vida. E nós vamos jogar para ganhar esse jogo até onde não puder mais. O que acontece? Eu costumo dizer que existem os deuses do futebol, né? Os deuses do futebol, eles comparecem. E quando você diz que eu sou um cara assim meio... Tem sorte nesse negócio todo? Você não tem sorte, você tem estrela. Estrela. Eu digo que... Rapaz, tem um companheiro que sentou muitas vezes no banco comigo, mas ele vem de cima, né? Muitas vezes ele veio de cima e sentou lá. Sentou do meu lado, porque teve coisas que eu não ganhei, não. Não fui eu que ganhei, não. Não foi não. Não adianta vir contar vantagem, que isso é mentira. Foi o homem lá de cima. O homem lá de cima. E aí, quando dá seus 30 e sei lá quanto, né? Depois de 30, né? Uma bola que o Marcão entra, ele carrega pelo fundo, assim. Escanteio que voltou. Foi porque o pessoal ficou na área. O Hernando ficou na área, que era o zagueiro. Ela vai no meio campo, volta pro Marcão. O Marcão recebe do lado, pertinho do banco ali, ameaça e toca no fundo. Quando ele vai no fundo, ele cava do outro lado. O Rafael Moura pega fora da pequena área lá, assim, quase na linha de fundo, e traz de volta. E deixa a bola na frente da rede, assim. O Hernando só cumprimenta. Aí, meu amigo, aí você imagina. Goiás onde? Pacaembu, 2-1, Pacaembu, um mar verde deles. Mas tinha torcida do Goiás, pouca gente no campo. Apertadinho, pouca gente, mas estavam lá presentes. Lá direito das cabines. Exatamente, estavam lá presentes. E aí, meu amigo, 2-1. E aí foi segurar até o final, né? Aí o tempo vai passando, o time que é da casa, que estava contando com a vitória, isso é normal, começa a ficar, os nervos começam a bater e a gente defendendo. E aí acaba o jogo, né? Aí você vê no dia seguinte, a gente vê muitas imagens de as pessoas chorando, o torcedor. Até viralizou o negócio do menino, não sei se você lembra, um menininho. Sim. Gente, a gente fica com pena. Foi em rede nacional isso. A criança. Mas é isso mesmo. Naquele dia foi ele, outro dia pode ter sido a gente, não é? Assim que funciona. Então aquilo ali foi um feito, na verdade foi um feito, porque não vamos falar nome de emissoras, mas uma emissora que bancava o Palmeiras já na final, passando ao vivo, né? Isso. Ao vivo, né? Rádio não, passando ao vivo, e aquilo ali foi uma decepção, tanto é que nem se passou para São Paulo, se passou para aqui, para Goiânia, o jogo final, porque estava preparado o Palmeiras na final. Palmeiras na final. Na final do campeonato. E aí foi o Goiás. O que acontece na Argentina? Bom, o que acontece na Argentina é que nós fizemos o primeiro jogo aqui, ganhamos de 2-0. Era para ter feito mais algum gol. Era para ter feito mais, né? Você ficou frustrado com isso? Claro que fiquei. A gente fica, claro que fica. Era para ter feito mais, não fizemos. Mas é assim mesmo, o time ganhou e só fez 2. Parece pouco, né? Parece pouco. Não, é muito. Se numa final de campeonato você faria 2, é muito, não é pouco. Mas a circunstância do jogo, eles tiveram um jogador expulso também, então estava tudo assim mais apropriado para a gente tentar fazer mais um gol, concluir, mas matar o jogo no primeiro, mas não aconteceu. A bola não quis entrar mais, entraram os 2. Os jogadores fizeram o que podiam fazer, o que dava para fazer, eles fizeram. Chega na Argentina, aí o antijogo pega tudo, né? Aí foi muita coisa que aconteceu. Eu falar aqui de arbitragem é bobagem eu falar, porque você sabe que eu comento muito, se tivesse o VAR naquela época, o Goiás estava com essa taça aqui dentro. Em qual lance? Nós tivemos 2 gols anulados. Sim. Pelo menos um validaria. Era o suficiente. Ficava 3-2. O gol que eles fizeram,
que o cara faz até sentado, que ele cai ali. Não, ele atropelou o Marcão. Aquilo é falta em qualquer lugar. Ele não foi na bola. Ele atropelou o Marcão no alto. E o Marcão é um cara forte. Para derrubar o Marcão, não é qualquer um que derruba, não. É difícil. Não é fácil, não. Ele atropelou, fez a falta, caiu, ela caiu. É sorte, caiu em cima dele assim, ele bateu, teve o mérito de bater e fez o gol. Então, um gol daqueles era questionado. Ou tomado ou feito. E era o suficiente para se trazer. Porque o resto eles fizeram de tudo de antijogo, tudo que era possível em hotel, fizeram, mas tudo bem. A chegada tensa. Tudo. Mas isso não resolve o jogo, né? O jogo é decidido dentro de campo, eu sempre falo isso. Independente do extracampo, tudo isso assim. Agora, o extracampo, quando ele envolve uma situação de arbitragem, aí complica. Aí você joga com armas que você não tem. Se confronta com algumas armas que você não tem como discutir isso. O cara diz que não foi gol e acabou. Ele valida um gol que não foi e vai valer. E aí não tem como. Aí você vai pro pênalti. Engraçado que nós começamos muito mal aquele jogo, o time sentiu no início, empata. Eles fazem o segundo, depois falham o terceiro. Só o Goiás jogou depois, até o final da prorrogação. Nós fomos superiores o resto do jogo inteiro e a bola teimou e não entraram. Nós tínhamos duas situações, uma do Rafael Moura, que entrou, o goleiro pegou, e a outra também do Tolói, uma bola atravessada num escanteio que ela passou, não sei como que ela não entrou. Ou seja, houve situações de merecimento dentro de campo, fez por merecer, mas não fez, a bola não entrou. E aí é o destino, né? O jogador que perdeu o pênalti era o batedor oficial do Goiás. O Felipe batia muito bem pênalti. E a gente treinava muito todo dia aquilo ali. O time estava preparado para bater e fazer todos. Ele vai e bate e a bola bate na trave. E aí, o que você vai fazer? E eles foram muito efetivos, né? Fizeram todos eles. E assim se disputou a maior decisão do Centro-Oeste, que é, até hoje, nenhum time do Centro-Oeste conseguiu chegar numa decisão continental, digo assim, né? Sim, continental. Claro. E, infelizmente, não levamos. Infelizmente, o Goiás, naquele dia, não conseguiu. Foi uma frustração geral para todo mundo. Para mim, sem dúvida nenhuma. Eu lembro muito bem do senhor Arlê, que está no céu também. Ele sempre falava que ele só queria morrer depois que o Goiás ganhasse um grande título. Ele falava isso. Ele podia ir embora. Aquele foi o grande título que o Goiás tinha que ter ganho. Tinha que ter sido. Até para satisfazer uma vontade de uma pessoa que foi muito importante para o clube. Fez muito por esse clube. Isso é inquestionável. Não dá para se discutir isso aí. Quando você vê aquele título escapando, né, a tua relação com a Elê, que filme vem na tua cabeça? Assim? É muito frustrante, porque você fala assim, faltou alguma coisa, deixaram de fazer? Não faltou nada, não. O que era possível fazer foi feito. Eu me recordo que quando nós chegamos, o Atlético o Goiás teve uma troca de presidência. Foi. Não foi isso? Uhum. E o senhor, ele que era o presidente do Conselho Deliberativo, ele assumiu como presidente executivo porque era um momento até de dificuldade, até em questões financeiras do clube na época. Ele teve que atuar, ele mesmo, avalizando muitas coisas, colocando em dia alguns pagamentos. Isso tudo é real, isso tudo aconteceu. Então, por isso que eu digo, foi feito... O que era possível foi feito. O que era possível foi feito. Mas o futebol tem isso, cara. Futebol, o dia que a coisa não acontece é por um detalhe, por um lance, por uma situação. O futebol brasileiro até hoje fala da seleção de 82, que praticou um futebol muito bonito realmente, e ficou fora no jogo contra a Itália, que até hoje as pessoas não entendem, mas ficou fora. E aí, vai mudar? Você vai mudar? Você não muda. Tem histórias que não mudam. Tem grandes jogadores que... O Zico, por exemplo, um jogador fenomenal. Na minha época, que eu joguei, que tive dentro, que vi, foi o jogador mais brilhante que eu vi assim. Vamos falar de Pelé, de pessoal assim. Naquela época, o mais brilhante. Ele não foi campeão mundial. Ele merecia mais do que tudo ser campeão mundial. Com certeza. Pelo seu talento, pela sua pessoa que é. O Zico merecia ser campeão mundial. E não foi. Não conseguiu ser. Bem lembrado. E que história. Aí
a gente deixa o Goiás, vai pro Goiânia, você tem um trabalho de reconstrução. E eu vou finalizar o seguinte: lá você leva o Goiânia numa reta de chegada de campeonato também. O Goiânia ele tinha ficado muitos anos na divisão de acesso, que na verdade é a segunda divisão. E aí ele sobe naquele ano, com todas as dificuldades do mundo, todo mundo apontava ele como bate e volta, né? Ele ia subir, mas ia descer de volta, né? Todo mundo falava isso. Favoritaço para cair. E aí se consegue chegar na semifinal. Pegou o Goiás, não teve condições de passar, o Goiás era melhor, tinha mais time, vamos falar a realidade, mas para um clube que estava fadado a cair de novo, se chegar numa semifinal, acho que foi uma coisa muito importante, né? E você como você falou, finalizando, então eu digo que eu tenho assim muito orgulho de ter pertencido a esses clubes e ter feito alguma coisa dentro desses clubes, né? E ter a memória de vocês, o reconhecimento de vocês. O legado que você deixou em cada um. É isso que a gente fala. Eu, por exemplo, comentava antes contigo, eu gosto de contar histórias, né? No meu Facebook eu conto histórias, eu falo essas coisas. E eu falo que aqui em Goiás é o estado que eu mais fui premiado. Eu fui mais reconhecido pela imprensa, e tem prêmios em vários outros estados também, mas aqui foi o número maior que eu tive de premiações, de reconhecimentos, e eu sou muito grato por isso. A imprensa de Goiás sempre teve muito carinho por mim, teve muito reconhecimento, sabe? O que a gente fazia era falado, era dito, era reconhecido com troféus, uma série de coisas. Então isso também é importante ser dito. Conclua. A gente não pode ser só premiado, a gente tem que reconhecer quem também nos premia também, quem também vê o que a gente fez. Mas sua história, sua biografia é linda, professor Arthur. Essa é a grande verdade. É o linda. caso do torcedor. Sim. O torcedor. Hoje eu volto para o Atlético, um clube que me recebeu de portas abertas. Eu volto para aquele que foi meu ex-atleta, meu ex-diretor e hoje meu presidente, que é o Adson. Tem uma história de 1000 anos já. O mundo do futebol dá muita volta. Pois é. E ele vem e me traz de volta para uma nova função, e sou extremamente grato por isso. E quando eu entro no Acioli, principalmente nas primeiras vezes, tudo é sempre assim, um reconhecimento imenso do torcedor. Mas isso não é só do Atlético. Isso eu vejo quando cruzo com torcedores do Vila Nova, do Goiás. As pessoas falam comigo e falam com respeito. Então isso aí, não tem dinheiro que pague isso aí não, viu, Juliano? Louco. Isso aí está fora de contrato, isso aí. Deixa eu só voltar numa coisa. Como é que foi trabalhar com o Arley? Atleta, profissional, pessoa? Eu não tive problema com ele, não. Não tive problema com ele. Dentro de campo esquece, assim? Não, o Arley, ele sempre foi um jogador, ele foi muito profissional. Sim. Para aqueles que não sabem, né? O Arley era um jogador que ele chegava sempre cedo, treinava muito, sabe? Ele nunca deixou de fazer o trabalho dele. Primeiro a chegar, a última a sair. Sempre, sempre. Nunca vi um atraso dele, nada assim. Então, eu não tenho absolutamente nada para falar dele assim. Nada. Foi um dos profissionais corretos que trabalharam comigo. Só posso falar bem. É assim que funciona. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bem rápido, um ping-pong. Você não pode pensar muito não, tá bom? Principal jogador que você trabalhou no Atlético? Rapaz, o Atlético teve muitos. Só pode um, tá? Você não pode falar um 11, não. Vamos colocar assim o mais brilhante, vamos dizer assim. Eu teria um monte de gente para falar, hein? Eu sei disso. Eu tenho um monte de gente. Só pode um. Mas só pode um. Eu vou colocar na conta daquele que foi muito importante a nível de uma decisão. Chama-se Anailson. Mas se eu falasse um monte de gente, Márcio, Pituca, Dida, Jairo, eu não estava falando nada de errado, não, cara. E outros, viu? Nada de errado. Tá. Só pode um. Anailson. Principal jogador que você trabalhou no Vila? Túlio Maravilha. Pela importância, por tudo que ele fez, cara. Principal jogador que você trabalhou no Goiás? Rafael Moura, naquela época, tem que ter sido ele, porque ele foi decisivo demais. Qual o clube que você mais gostou em Goiânia? Aí você me pergunta, você me faz uma pergunta sem resposta, porque eu não posso desagradar os outros. Seria impossível eu fazer isso. Muito bem, Arthur Neto conosco. O respeito é muito grande. Eu sei disso. Eu sabia que você não ia responder essa. Professor, eu adorei te ver. Bate aqui.
Obrigado pela tua presença. Demais, eu que agradeço. Espero que você tenha gostado do papo. As meninas adoraram aqui o bate-papo. Bom demais. Muito obrigado a vocês. No Sem Retranca. A Nicole, a Larissa. A gente tem áudio e vídeo no Spotify agora, no YouTube. Né, o Sem Retranca aqui. O apresentador até pode, mas o convidado nunca fica na retranca. Foi bom demais te ver, foi bom demais te receber aqui no Sem Retranca da Bandeirantes. Grande abraço e que volte mais vezes, professor. Muito obrigado, Juliano. Para mim foi uma experiência maravilhosa, muito bom te rever também. Bater esse papo, né, de tão bom, tão legal, dos clubes que a gente já passou, já conviveu aqui, de pessoas que nós convivemos, e muito obrigado. E obrigado a todos aqueles que me deram a oportunidade de estar aqui falando sobre esse trabalho aqui. Eu que agradeço. Arthur Neto, o convidado da vez no Sem Retranca, em mais um episódio para você. Gente, aqui deu!